Olá, sejam bem-vindos, muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui para mais uma edição do Questão de Ordem. Hoje o nosso convidado é o deputado federal Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados e sempre presente aqui no nosso Questão de Ordem. Obrigado, deputado. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com você para discutir assuntos importantes. A segurança continua sendo um dos temas mais presentes no Brasil hoje, deputado? Ainda continua? Continua, mas o Congresso tem que parar de legislar a segurança pública por espasmos, né? Quando acontece um caso grave, aí se mobiliza o Congresso para votar, não sei o quê, quando na verdade aquele assunto já é por demais discutido. Um exemplo, a adultização de crianças. A gente já vem denunciando isso há muito tempo. Aí um influencer fez a denúncia, aí agora é um corre-corre, a toque de caixa, votaram a urgência, aprovaram na Câmara, hoje vai votar no Senado. Eu queria que todos os assuntos recorrentes da segurança pública tivessem essa mesma pressa, essa mesma agilidade, porque nós estamos falando de vidas humanas que estão se perdendo e a gente percebe claramente que o governo não tem conhecimento e competência para administrar o assunto segurança pública. Por que o Brasil é um país tão violento? Porque não existe leis que mantenham o preso na cadeia e os benefícios concedidos aos presos dentro do presídio são muito amplos e não existe um fator inibidor. O cara que vai cometer um crime, ele não tem medo de cometer o crime porque ele sabe que vai ficar muito pouco tempo na cadeia. Basta você ver que quando vocês noticiam que foi preso um assaltante, foi preso um latrocida, quando você vai puxar a ficha do cara, o cara tem uma ficha extensa que deveria estar na cadeia e está nas ruas praticando o crime, porque o Estado é incompetente para manter o delinquente preso num presídio. Mesmo assim, nós temos, se não me engano, a terceira maior população carcerária do mundo. O que acontece? Nós prendemos, mas eles não ficam? Como é que é? A reincidência é muito alta. O Brasil tem uma reincidência de 75% do sistema prisional. Eu estou te dizendo que de cada 10 presos que saem do presídio, de 7 a 8 voltam para o presídio. A polícia fica enxugando o gelo. O judiciário, né, faz aquele trabalho 2, 3 vezes, porque o marginal que comete o crime atualmente já deveria estar no presídio. É o que eu digo. Enquanto a gente não reformular a lei de execuções penais, que é muito branda, tem mais direitos do que deveres. Um preso, por exemplo, tem que aprender alguma profissão, o preso tem que trabalhar dentro do presídio. Ah, não quer trabalhar? Fica na grade. Agora, aquele preso que vai cumprir uma pena de 5, 6, 7 anos, não sabe, não tem uma profissão. Por que o Estado não trabalha uma situação de fazer ensinar o cara a ser pedreiro, bombeiro hidráulico, pintor? Procure um pedreiro para mexer na sua casa, para ver se você vai encontrar com facilidade. É uma mão de obra carente e que, lamentavelmente, o Estado é incompetente para promover uma ressocialização para poder reintegrar o preso à sociedade. Porque nós vivemos num país onde não tem pena de morte nem prisão perpétua. Então você imagina que o sistema prisional é para poder reeducar e reintegrar esse indivíduo criminoso à sociedade. E ressocializar. Recuperado. Mas isso não acontece. Mas existe alguma exceção no Brasil de algum presídio, senhor conhece? Hoje em dia eu cito como exemplo o estado de Santa Catarina, do meu amigo governador Jorginho Melo. O que é que ele fez? Pegou presos, depois da classificação do preso, coloca o preso para trabalhar. Esse trabalho do preso vai render recursos, proventos, uma renda. 50% vai para a família do preso, 25% vai para uma poupança para o preso quando sair do presídio e 25% para o Estado para custear as despesas do preso. É novidade isso? Por que o resto do Brasil não copia? Não. Prefere manter o preso lá ocioso, sem aprender nada, só aprendendo o que não presta. É aquele velho ditado. Nós temos que fugir dessa assertiva que o cara entra ladrão de galinhas e sai assaltante de banco. Não pode. Vai cumprir a pena?
tem que dar uma ocupação para esse homem, tem que ensinar uma profissão para esse cara. E aqueles que realmente não quiserem, aí bota na grade. Talvez quando a gente comentasse fora do Brasil que os chefes ou os comandos criminosos estão dentro dos presídios. Como que a gente consegue resolver isso? Por que que o crime ele é comandado de dentro do presídio? Você aceita a ideia de que não existe bloqueadores de celular nos presídios? Por que que não tem? Exatamente isso, por incompetência ou covardia do Estado. É inadmissível você ter dentro de um presídio um chefe de facção comandando o crime de dentro do presídio. Assalta fulano de tal, mata fulano de tal, faz um salve aí, vamos quebrar os ônibus, tudo de dentro dos presídios, quando, na verdade, você poderia colocar um bloqueador direcionado, né? Por que que ninguém quer ir? Mas isso parece tão simples. Deixa eu te explicar uma coisa. E é. Agora, por que que não acontece? Mas tem um projeto, assim, vamos pegar o Congresso. Vários. Tem alguma, dizendo isso, é obrigado? Será que os deputados não votariam? O senador... Já tem lei com relação a isso. Uma lei que criminalizou o ingresso de celular nos presídios, eu sou o autor. Porque antes nem crime era. Mas quando dá uma batida nos presídios, encontra dezenas, centenas. Mas aliás, eu ouvi falar onde milhares. você tem a facilitação pelo próprio policial penal. É lamentável isso. E o crime para o policial que facilita foi aumentado? Não, a pena, se eu não me engano, é 6 anos. De 6 eu não sei. Tinha que ser uma coisa para servir de exemplo, né? Infelizmente. Valtênio, quando você vai corrigir o seu filho que comete uma peraltice, né, você tem que dar um corretivo. Antigamente dava-se surra, não pode mais, né? Porque perdemos o pátrio poder, você não pode mais dar uma palmada no seu filho, porque vão dizer que vão te denunciar por maus tratos. Mas tudo que você quer corrigir, você tem que apresentar uma represália, uma reprimenda. Sistema prisional é a mesma coisa. A mesma coisa. É mais grave, porque o crime cometido por um servidor público que tem por obrigação zelar da sociedade para não deixar que entre... Concordo plenamente. Então é uma coisa, assim, inacreditável. Eu estou querendo chegar, perguntando isso para você, que trabalha há tantos anos e você é da segurança pública. E fui presidente da CPI do sistema prisional. Quando a gente diz, e é interessante falar disso, que não existe bloqueadores de celulares nos presídios brasileiros. Deve ter algum, né? Talvez São Paulo alguns, tenha, São né? Paulo Alguns tem devem ter, alguns. mas a maioria deveria ter. E não tem. Numa população carcerária, que é, se não me engano, de quase 700 mil presos. Por que é que, aí eu dou como exemplo, e um bom exemplo, os presídios federais? No Brasil tem 5. Excelente. Primeiro mundo. Primeiro mundo. Mossoró mas lá fugiram, preso... né? Lá foi uma exceção, né? Lá esqueceram um alicate na obra lá, né? Esqueceram, aquilo ali foi uma exceção, porque estava em obras. Veja bem, nós temos 5 presídios federais. Desses 5 presídios, a capacidade desses presídios é de 250 presos. Se você for em qualquer um desses presídios, tem no máximo 60 presos, 80 presos. Por quê? Porque para cumprir pena num presídio federal, tem que ter uma determinação de um juiz. E o juiz, normalmente, o regime aplicado é o RDD, um regime disciplinar diferenciado. Aí, o chefe de facção vai cumprir a pena dele num presídio federal. Mas ele deveria cumprir a pena toda. Não é assim que acontece. O juiz concede o RDD por 2 anos, 3 anos. Tem que ser direto. Condenado a 12 anos, vai ficar 12 anos. Agora, qual é o problema do presídio federal? Lá não tem tomada na cela. Não tem visita íntima. O advogado, quando vai visitar o preso, não tem contato físico, é através do vidro. Você acha que alguém, se os presídios brasileiros avançassem para essa tecnologia ou essa metodologia, você acha que alguém gostaria de ficar preso? Mas é só 1.000 vagas, né? Se somar tudo isso, né? Mas pode construir mais presídios. Mas é que eu estou falando, assim, são exceções, igual você falou, ilhas, né, de exceção. O Bukele, no El Salvador, deu um grande exemplo. O Bukele, El Salvador era um dos países mais violentos do mundo. O Bukele construiu um presídio para 40 mil presos, a cela lá
comporta 300 presos, e isolou todos os líderes de facção, tudo ali. Diminuiu abruptamente a violência em El Salvador. Mas para isso ele contou, teve que ter coragem, o presidente da República teve que ter coragem para demitir, exonerar ministros, juízes, porque hoje a gente vive uma situação muito triste. Eu não gosto de falar isso, mas é a grande verdade. Você tem o Poder Judiciário atrapalhando e atrapalhando demais a polícia. Quando você vê uma sentença de um juiz, pegou um traficante com uma arma, com um fuzil, aí ele dá 12 anos por tráfico de drogas. Aí a arma, ele diz que não pode aumentar a pena computando a posse, o porte ilegal de arma, porque o ministro lá do STJ disse que a arma é um instrumento de trabalho do traficante. Meu amigo. Não pode fazer operação no morro. Não pode. Não pode. Está lá a DPF, até hoje está 635, se eu não me engano, está lá em vigor até hoje. E o Rio de Janeiro está na situação que está. Né? Hoje eu ouvi uma frase de um deputado estadual num evento que nós fizemos aí sobre segurança pública, o deputado do Rio de Janeiro, e ele falou o seguinte: o Rio de Janeiro de ontem é o estado de vocês hoje, mas o estado de vocês hoje, se não fizermos nada com relação à segurança pública, vai ser o Rio de Janeiro de amanhã. E é verdade. E vai ser um país dominado pelo crime Já organizado. está. O crime organizado hoje movimenta 9 bilhões. Já se infiltrou na política, tem vários prefeitos e deputados bancados pelo PCC. Eles já estão no ramo de postos de gasolina, saúde, transporte, hotéis. Olha, amigo, sinceramente é o governo que não quer acordar. Né? Nós tivemos uma diminuição dos crimes no governo Bolsonaro. Né? E aí onde vem aquele paradigma e tal, qual foi a política de segurança pública adotada pelo Bolsonaro? Nenhuma. Ele só flexibilizou a compra de arma de fogo pelo cidadão de bem, que ao comprar uma arma deixa seu CPF, deixa seu endereço. Quem vai cometer não crime... Tinha uma Polícia Federal mais voltada também para o combate ao tráfico na época? Hoje a gente não vê grandes operações. Não, eu ainda vejo, mas quem hoje mais apreende drogas no Brasil é a Polícia Rodoviária Federal. Que está de briga praticamente com a PF, porque estão querendo tirar da Polícia Rodoviária até os fuzis, as coisas. Aí é onde entra o excesso de corporativismo. Eu acho que cada um tem que ficar no seu quadrado. A Polícia Rodoviária Federal está fazendo um belo trabalho com apreensão de drogas. Para que mexer nisso? Ah, porque a Polícia Federal não prendeu? Vá prender, vá atrás. Mas não, só faz operação midiática. Eu não conheço uma operação da Polícia Federal que a imprensa não esteja atrás filmando. E aí, é onde eu te disse ainda há pouco, fora do microfone, vou te dizer. 90% dos faccionados do crime organizado são presos pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. 97%. Então vem com essa balela de querer dar exclusividade para a Polícia Federal. Já estou falando da PEC da segurança. Aliás, eu vou chamar um intervalo para nós tratar. Eu estou aqui conversando com o deputado federal Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, que é presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, ou melhor, da Frente Parlamentar da Segurança Pública. E nós vamos voltar para falar exatamente da PEC. Tem eleição no ano que vem, o governo vai ser cobrado, a oposição tem as suas propostas para a segurança pública no país. A gente volta em um instantinho só. Olá, gente, estamos de volta com Questão de Ordem, hoje conversando aqui com o deputado federal Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública. O senhor ia começar a falar da PEC, que o governo encaminhou para o Congresso e que
o governo preocupado agora, porque segurança pública é o tema mais presente na eleição do ano que vem. Tem a questão econômica, mas tem a questão da segurança pública. Qual é a sua avaliação dessa PEC, hein, deputado? É lamentável que toda eleição se fala de segurança pública, né? E aí aproveita-se para querer apresentar, fazer um jogo de cena. Essa PEC da segurança pública foi apresentada como a solução, né, dos problemas da segurança pública. É uma grande falácia. A PEC não tem um artigo, não tem um parágrafo que trate do combate ao crime organizado. Tem nada. Ela, ao contrário, eles querem colocar superpoderes para a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. E querem que o governo federal interfira nos estados, na política de segurança pública nos estados, quando o governo federal quer a competência privativa para elaborar o Plano Nacional de Segurança Pública. Você elaborar política nacional de segurança pública é uma coisa, são normas gerais, mas quando você vai fazer o Plano Nacional, você vai dizer para o governador Caiado como é que a polícia dele tem que trabalhar. Isso fere ou não fere o Pacto Federativo? Outra questão gravíssima na PEC, eles querem ampliar os poderes da Polícia Rodoviária Federal, não tiveram criatividade nem para escolher um nome decente para a Polícia Rodoviária Federal. Colocaram Polícia Viária. Nome estranho, né, para uma polícia? Pois bem, aí a Polícia Federal hoje tem 12 mil homens que não dá conta de fazer o patrulhamento nas rodovias federais do nosso país. Aí, uma cabeça de jirico colocou na emenda constitucional que nós temos que a Polícia Rodoviária Federal, além de patrulhar as rodovias, tem que fazer ferrovias e hidrovias. Você acha que isso vai dar certo? Tem como dar certo isso? É uma coisa assim tão idiota de alguém achar que, né? A gente vê que os Estados Unidos, a polícia de fronteira deles, é 22 mil homens. Da mesma forma que o senhor estava dizendo que não existir bloqueadores de celular em presídios é algo incompreensível para a gente que trata desse tema, também não é incompreensível que até hoje os estados não tenham um banco de dados compartilhado para a gente saber quem cruza a fronteira para cá, se a identidade desse é a mesma identidade. E não tem uma culpa também dos governadores, dos estados? Não. Aí a culpa, veja bem, eu fui relator do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Lá está prevendo exatamente isso. E eu disse no governo passado, do meu amigo Bolsonaro, eu digo, olha, execute pelo menos 40% do SUSP, que você vai melhorar, você vai dar um up na segurança pública. Não fizeram nada. O governo atual não fez absolutamente nada. Aí vem o ministro da Justiça dizendo que quer constitucionalizar o SUSP. Mas isso é uma lei federal. É uma lei federal. Para que tem que botar na Constituição? Basta executar a lei. E lá fala em banco de dados, compartilhamento, fala em não contingenciamento. As transferências têm que ser fundo a fundo. Eu não entendo, quer dizer, o que é que você chega à conclusão? É que o governo não conhece absolutamente nada sobre segurança pública. Entende de segurança pública que nem cavalo tocar piano. Mesma coisa. Agora, nós estamos diante disso que eu estava colocando, da PEC, diante das eleições que virão aí, e certamente, igual você falou, quando chegar a época de eleição, todo mundo toca no tema da segurança pública. Mas, enfim, o senhor certamente vai à reeleição, né? Imagino que o senhor vai continuar na vida política e a sua plataforma é segurança pública. Nos meus 5 mandatos, sempre foi segurança pública. Então vamos elencar aqui 3 coisas que o senhor acha que, Valteno, está atrasado mesmo, temos que melhorar, vou brigar para isso e vamos tocar no agro agora. Eu sei que o senhor conseguiu aprovar, já passou pela Câmara já a questão das delegacias ou Está no passou? Senado. Está no Senado. Está no Senado. Esse é um projeto incrível, que é o projeto que cria as delegacias especializadas para poder investigar os crimes cometidos no meio rural contra trabalhadores, contra proprietários, e que antes era só... Isso também está na proposta da PEC? Como é que está? É uma proposta. Não é uma emenda, aí é projeto. É um projeto de lei, é uma lei ordinária. Você só cria delegacias especializadas para apurar os crimes praticados no campo, porque tem peculiaridades
próprias. Por exemplo, o campo não tem os 190. Então acontece um roubo de defensivos agrícolas. A polícia tem que ter aqueles dados, tem que saber para poder identificar o modus operandi e talvez chegar numa quadrilha. Para você ter uma ideia, o descaso é tão grande com a segurança pública que nós apresentamos projeto para criar o Cadastro Nacional dos Invasores de Terra. O invasor, o membro do integrante do IMST, invade uma terra no Paraná. Daí ele ganha uma terra. O que é que ele faz? Vende e vai para o Mato Grosso e invade outra terra. E assim é que acontece, é o dia a dia dos integrantes do MST. A regularização das terras em faixas de fronteira, que também está na análise dos senhores. A gente tem uma fronteira gigantesca, fronteira de terra, geralmente cheia de minérios, terras indígenas, invasões. Como resolver esse problema? Nós vamos ter um encontro no Mato Grosso, no mês de setembro, sobre essa questão das fronteiras. Vou citar o Mato Grosso. 700 quilômetros de fronteira. E outros estados que têm fronteiras com países da América aí, né, precisam estar dentro dessa discussão para eles terem um modo comum de agir. Ou seja, todos têm que estar dentro do mesmo, vamos dizer assim, patamar de ação para poder combater a entrada de armas, a entrada de drogas e por aí vai. Quer dizer, hoje, quando a gente vê essas imagens do Rio de Janeiro e tal, o Rio de Janeiro não produz fuzil não, gente. E aqueles fuzis que são apreendidos são todos importados. Importados não, de marca estrangeira. Não é fuzil da Taurus, que a Taurus é a única empresa no Brasil que produz fuzil. Mas a grande maioria daquelas armas que chega para o crime organizado nas favelas do Rio de Janeiro e São Paulo, vem de fora. Faz uma triangulação lá, talvez de países lá. E chega no Paraguai e entra por ali. Agora, parece que tem um prazo de 5 anos, né, para fazer isso. Esse prazo é suficiente? Prazo de 5 anos para quê? Para regulamentar tudo isso? Como é que vai ser? Há um prazo para se fazer essa regularização? Não pode ter prazo, tem que fazer imediatamente, né? Tem que fazer imediatamente. Quando se dá prazo, é que nem quando não se quer resolver o assunto, faz reuniões. É uma reunião... É igual os lixões das prefeituras, né? Exatamente. Nunca se consegue resolver. Exatamente. Né? Mas olha só, e aí, entrando na questão que ainda também não se conseguiu resolver, que é o marco temporal das terras indígenas. Os senhores aprovaram a lei, recorreram ao Supremo, o Supremo criou uma junta de conciliação, agora parece que vai ter assim, umas sugestões para o senhor. Vai ser preciso uma PEC para resolver isso? Olha, se o Supremo não derrubar, né? Porque tudo que a gente faz, o Supremo desfaz. Essa questão do marco temporal, no meu entender, já estava resolvido. Sim, aí vem o Supremo, foi aprovado, mas o derrubado o veto. Mas o Supremo, derrubado o veto, bem lembrado, aí bate no Supremo, uma canetada monocraticamente permitiu, né, essa confusão que está no Paraná, em vários estados aí. Mato Grosso do Sul, onde tem índios, falsos índios, que vêm de fora e expulsa famílias que estão morando lá há 30, 40 anos. Onde está o direito? Cadê o direito de propriedade? Eu ouvi relatos de pessoas que estavam na terra há 30, 40 anos, que foi concedida pelo governo, aí chega lá agora e fala, você tem que sair que essa terra aqui pertence aos índios. Pelo amor de Deus. Vamos voltar àqueles 3 temas que eu falei? Quais projetos o senhor apresentaria? O senhor já apresentou uns agora. Qual 3 mais que o senhor acha que fundamental, na linha de prioridade? Fundamental. Votar o Código de Processo Penal novo. Resultará em quê? Vai resultar em quê? A nossa legislação é de 1940. O senhor fala de aumentar a pena, de diminuir, por exemplo, a progressão, de não ter saidinhas. Aí é lei de execuções penais. Tá. Defendo votar. Reforma do Código. Reforma do Código Penal. Reformulação da lei de execuções penais, que é a 7.210. Nós acabamos com o saidão. Aí o Supremo diz que não,
só daqui para frente. São Paulo, agora no Dia dos Pais, colocou 15 mil marginais nas ruas, o saidão, o Dia dos Pais. Sabe quantos não voltaram? 1.000. Nós estamos falando que 1.000 bandidos ficaram nas ruas e foram soltos pelo Estado. Aí, meu amigo, como é que faz? Aí chega na época da campanha, não, porque o senhor foi eleito, eu vou colocar as leis duras. Você sabe a dificuldade que temos em aprovar uma lei federal. É muito difícil. Quando a gente consegue aprovar na Câmara, chega no Senado, o Senado engaveta. O sistema bicameral tem esse problema. Por isso que quando acontece uma convulsão, uma comoção nacional, aí vota rápido. Mas enquanto isso, por isso, Valteno, que eu me orgulho demais, o meu legado. Eu sou um deputado de 5 mandatos. Eu tenho 15 leis aprovadas e 2 emendas constitucionais. Procure entre deputados quem tem esse número de leis aprovadas. Entendeu? Então, para mim, eu trago isso com orgulho, porque eu tenho colegas lá com 10, 12 mandatos e nunca aprovou nada. É bem verdade, minhas leis não é nome de rua, não, são leis importantes. Cadastramento do celular pré-pago, o crime de sequestro relâmpago, que não tinha no Código Penal, e por aí vai. Quer dizer, uma série de leis que o ingresso de celular no presídio tornou crime, não era. Nos presídios femininos, os funcionários têm que ser do sexo feminino. São preocupações que a gente tem com a segurança pública ao longo dos nossos anos de trabalho, que são conseguidos a duras penas, mas é difícil você ver uma lei ser aprovada naquele Congresso. O senhor acha que o próximo Congresso que virá mais preocupado com esse tema? A gente fala do Executivo, mas tem o Legislativo. É preciso ter mais gente que tenha a preocupação, que Nós nunca tivemos tantos parlamentares oriundos da segurança pública como agora. Nós temos 36 deputados federais, 36 oriundos da segurança pública. É maior do que muitos partidos lá. E mesmo assim, é difícil. O ano passado eu consegui fazer uma Semana da Segurança Pública. Aprovamos 22 projetos. Todos esses projetos que foram aprovados na Câmara, o Senado não votou até hoje. E aí, o que fazer? Chegamos ao final do programa, você tem mais um minuto para fazer suas considerações, até mesmo para falar para a população que se sente insegura, uma palavra pelo menos de otimismo. É cobrar dos parlamentares, que na época da eleição prometem, cobrem, mas cobrem depois. Se ele for eleito, cobrem depois. Não é esquecer até mesmo em quem votou. Tem que cobrar do parlamentar. É porque o parlamentar tem apoio com o voto, mas depois é preciso ser cobrado. Exatamente, precisa ser cobrado. Mas o brasileiro é assim, não lembra nem quem votou, Vai cobrar como? Então, fica aqui o meu agradecimento por mais uma vez você me dar essa oportunidade de falar do assunto que eu mais gosto, que é a segurança pública. Eu que agradeço, deputado Alberto Fraga, e agradeço você de casa que acompanhou a entrevista com o deputado federal Alberto Fraga, que é do PL do Distrito Federal, presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública. A gente se vê semana que vem, em um próximo Questão de Ordem.